que é maior no Nordeste, acabasse numa eleição muito disputada, afetando o resultado da eleição. Outra importância, talvez como nunca nós tivemos na eleição presidencial, foi aquela escandalosa ação da Polícia Federal, né, da Polícia Rodoviária Federal, impedindo que os eleitores de muitas cidades do Brasil, sobretudo de cidades nordestinas, que estavam se deslocando para votar, os ônibus eram parados, virou um escândalo e está sendo apurado, não é? Não fosse a ação enérgica do Alexandre de Moraes naquele dia, né, o presidente do TSE, talvez a operação tivesse ganho proporções muito maiores do que ganhou e afetado não sei se o resultado final, mas pelo menos tirado a legitimidade da eleição, né? Digamos que o resultado fique muito apertado e há uma ampliação do que começou de manhã na operação coordenada da Polícia Rodoviária. Eu lembrei desses dois episódios. Primeiro, a candidatura do Lula na campanha ter feito explicitamente uma convocação para o comparecimento, e a campanha do Bolsonaro explicitamente ter coordenado uma ação para prejudicar os eleitores, ou seja, para não deixá-los comparecer. Então, o tema do comparecimento eleitoral, da abstenção, é central na democracia brasileira, mas, de fato, a gente conhece muito pouco sobre esse assunto, e eu estou me dedicando a ele aí já há um tempo, e vou passar, provavelmente, os próximos meses nessa toada, e achei que valia a pena compartilhar esses primeiros achados com vocês, né? Eu vou começar mostrando um gráfico, que não tem nada muito original. Nós temos aí a taxa de comparecimento do primeiro e do segundo turno nas eleições gerais, que calham ser, desde 1994, também as eleições para presidente e Congresso, né? 89 não. Por que aqui, 94, 98, a gente só tem uma barrinha verde, e nos outros anos nós temos duas? Porque nesses 2 anos, Fernando Henrique ganhou a eleição no primeiro turno. Claro que a gente tem o comparecimento no segundo turno, não é só afetado pela eleição presidencial, né? Tem a ver com o fato de alguns estados terem ou não o segundo turno para governador, uma série de fatores que impactam também. Mas o que a gente observa aqui? Desde 2002, quando as eleições assumiram, digamos assim, uma feição mais moderna, com o uso pela primeira vez em eleições gerais da urna eletrônica em todo o território nacional, até 2022, nessas 6 eleições, o que a gente observa é que a taxa de votos, percentual de comparecimento, né? Aqui é o comparecimento, não a abstenção, viu, gente? Eu sei que a gente tem o hábito de falar mais da abstenção, Brasil e Portugal, né? Não sei bem porquê, nós estudamos a abstenção, e a maioria dos países que usam, dos estudiosos, né, de outras democracias, falam da taxa de comparecimento, mas é fácil. Comparecimento é 100% menos abstenção, ou ao contrário. Essa conversão é simples. Se a gente tem 10% de abstenção, a gente tem 90% de comparecimento, né? Mas eu nesse trabalho, já virou um artigo, né? Depois eu posso compartilhar com vocês também. Eu enfatizo o comparecimento, não sei se de maneira acertada ou errada, porque eu acho mais fácil de comparar com outras democracias, né? O que a gente observa aqui é que o comparecimento do Brasil, entre o primeiro turno e o segundo, não há uma discrepância muito grande, apesar do mito aí de que no segundo cai muito. Claro, caiu, por exemplo, em 2010, sempre é um pouco menor. Em 2022, né,
foi até um pouco maior o comparecimento no segundo turno, como você já sabe, isso foi muito divulgado, do que foi no primeiro, mas, enfim, isso aí é só para mostrar um quadro geral. O fato é que, se a gente tivesse que resumir esse gráfico, a gente diria o seguinte: olha, de cada 10 brasileiros inscritos, brasileiras inscritas para votar, 2 não vão votar e 8 comparecem, que é um número que aproxima o Brasil de outras democracias com voto obrigatório, mais ou menos isso também. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Tem uma série de fatores sobre a abstenção que a gente pode conversar depois. Mas o que me interessa particularmente é um argumento que hoje é conhecido na ciência política, tem muitos cientistas políticos aí no ambiente, devem conhecer esse trabalho do Aaron Liphar. Liphar é um cientista político holandês, radicado nos Estados Unidos, acho que já está aposentado, professor de San Diego, é um cientista político muito influente, né, comparativista conhecido, e o Aaron Liphar, ele tem um texto curtinho em que ele faz uma proposição, não, ele não foi o primeiro, mas ele fez isso recentemente e acabou que a gente até chama isso de a proposição do Liphar, né, que é o seguinte: a participação eleitoral, ela é desigual, nós sabemos disso, né? Todo mundo que estuda participação eleitoral sabe que o eleitores de mais escolaridade mais alta e renda mais alta tendem a serem mais ativos politicamente, tendem a serem mais envolvidos em todos os tipos de manifestação política nas democracias. Isso é um achado empírico mais ou menos consolidado em outras democracias, né? E, e isso a gente, digamos, não tem tantos estudos no Brasil, mas é um achado, digamos, quase uma lei dos estudos sobre participação política. E o Lipa argumenta que uma das vantagens, e ele é um defensor do voto obrigatório, é que o voto obrigatório, ao levar todo mundo, né, a sair de casa, porque é compulsório sair para votar, as democracias com voto obrigatório, elas teriam uma vantagem. Elas gerariam menos desigualdade na participação política do que as democracias com voto facultativo, né? Isso deu ensejo a vários estudos, existem muitos estudos que se inspiram um pouco nessa premissa do Lipa e vão confirmando o que ele sugeriu. De fato, a participação eleitoral nas democracias com voto facultativo é desigual, e nas democracias com voto obrigatório, essa participação eleitoral é menos desigual, né? Bom, o que nós, da ciência política brasileira, que nos dedicamos a eleições, comparecimento, partidos, enfim, essa agenda, sabemos sobre isso? Sabíamos sobre isso? Quase nada, não é? Porque, a acreditar no LIPA, nós deveríamos ter um sistema de comparecimento socialmente bastante equilibrado, não é? Porque todo mundo é obrigado a sair de casa, então a gente não esperaria que, digamos, eleitores de baixa escolaridade deixassem de comparecer num nível muito mais alto do que o de alta escolaridade. Homens e mulheres, não haveria tanta diferença. O fato é que a gente não tem dados sobre isso. Por quê? Porque as nossas pesquisas de opinião, a principal delas, o ESEB, né, que a gente usa, algumas filtram quem não foi votar, não é? Ou seja, a gente está preocupado só em saber quem compareceu e o que as pessoas que compareceram fizeram. Votaram no Lula, no Bolsonaro, sabem o nome dos candidatos, o que pensam da vida, enfim. A gente faz um filtro só para quem compareceu. Os institutos de pesquisa comercial, né,
também filtram, eles estão preocupados com a corrida, eles não estão preocupados quem vai ficar em casa. E quando o ESEB, por exemplo, pergunta: "Senhor, a senhora foi votar?", a taxa de não comparecimento aí é de 10, 15%. Num numa amostra de 2.000, a gente está falando de 200 pessoas. Então é um número muito pequeno de questionários, com uma margem de erro muito grande. A gente praticamente não consegue fazer muita coisa com quem não vai, não é? A gente sabe muito pouco, a partir das pesquisas de opinião, do perfil de quem não vai votar. Mas eis que o TSE começou, há alguns anos, a publicar dados sobre o perfil de quem não vai. É claro que esse dado é agregado. Eles colocam lá em faixas por município. Você pode saber, por exemplo, em Manaus, qual o perfil de quem não foi votar. Eles dão os números absolutos. Isso dá um certo trabalho de arrumar, de condensar as faixas, mas a gente tem os dados oficiais por sexo, escolaridade e idade, nas faixas que eles definem, escolaridade e idade, e eu peguei esse material, retrabalhei e vou apresentar aqui pela primeira vez para vocês, e acho que já tem umas pistas interessantes para a gente refletir sobre a desigualdade do comparecimento eleitoral ou a igualdade, né? Vamos começar percentual de comparecimento por faixa etária. Aí, o que a gente observa? A idade não é um fator que distingua muito o comparecimento, não é? O que chama logo a atenção é que, a partir de 70, o percentual de eleitores que deixa de votar despenca, e é justamente o momento em que o voto passa a ser facultativo, não é? Todo mundo sabe disso. No Brasil, o voto a partir de 70 anos não é mais compulsório, e os eleitores, esse número aqui está agregado, mas no TSE ele está desagregado, eleitores de 80 anos para cima, a faixa de comparecimento é baixíssima. Então, aqui a gente tem mais ou menos, no primeiro e no segundo turno, cerca de 40% de eleitores que não, nessa faixa, que compareceram. É um número razoavelmente baixo. Nessa eleição, houve um fator que pode ter estimulado a um comparecimento maior de eleitores nessa faixa, que foi uma determinação da do INSS, que reconhecia o comparecimento eleitoral como prova de vida, né? Os idosos precisam fazer prova de vida, acho que anualmente, e quem compareceu não precisou fazer a prova de vida. Isso foi até utilizado pelos eleitores, pela campanha do Bolsonaro, para estimular os eleitores mais velhos a votarem, acreditando que os mais velhos votavam no Bolsonaro, o que empiricamente a gente não tem como provar, né? Nenhuma pesquisa confirmou, mas eles achavam e usaram até de maneira assim, meio ardilosa, né, explicitamente. Bolsonaro pede os velhos para comparecer, idosos, sei lá o termo que eles usaram, né, que certamente não foi velho, eu fui politicamente incorreto aqui, não se fala mais, mas fizeram uma campanha. Mas uma coisa me chama a atenção aqui, duas coisas além do. É que eleitores de 16 e 17 anos não comparecem no nível que eu esperava, ou seja, o garoto, a menina, vai lá, tira o título, não é obrigado, mas na hora H eles não comparecem. Não sei bem porquê, a gente precisa estudar isso melhor. Outra coisa que me chamou a atenção é o baixo comparecimento dos jovens, 18 a 24 anos. É a faixa de menor comparecimento no primeiro e no segundo turno, excluindo os idosos. O que está acontecendo com os nossos jovens? Há um clichê, né, que a participação eleitoral juvenil é sempre maior, o interesse pela política. No Brasil, fora do Brasil não, viu, gente? Esse é o padrão europeu e americano.
as pessoas vão envelhecendo e vão, participando mais da vida eleitoral. Nos Estados Unidos é assim, na Europa é assim, né. No Brasil não era assim, isso aqui pode estar sinalizando. Eu só tenho, por enquanto, apurado os dados de 22. Isso não sei se foi um fenômeno de 22 ou já vem acontecendo há mais tempo. Olho na juventude, não é, porque o comparecimento juvenil me surpreendeu negativamente, e também é assim que as pessoas podem, elas pulam fora do sistema, que é outro fator que mostra aí que o voto compulsório, de fato, leva para a urna pessoas que não querem estar lá. Isso é mais ou menos sabido nas pesquisas eleitorais. Vamos ver agora a, a participação por escolaridade. Aqui é uma coisa que chama a atenção, que é uma escadinha linear, né? Vocês fixarem o olhar só nas barras verdes ou nas barras laranja, primeiro e segundo turno, o que vocês vão observar? À medida que a gente aumenta a faixa de escolaridade, aumenta a participação eleitoral, né? Então, por exemplo, vamos pegar o grupo de fundamental incompleto, que é expressivo no eleitorado, a gente está ali com cerca de 75% em cada turno. Nos eleitores de superior completo, a taxa de comparecimento vai a 85, ou seja, uma diferença de mais ou menos 10 pontos percentuais, não é pouco, não é? Nem falo para os analfabetos, como vocês sabem, os analfabetos não são obrigados a votar. E essa faixa lei escreve é uma invenção da Justiça Eleitoral, né? Não está no IBGE, não soube como tratar isso, mas também uma pessoa que diz que lei escreve, ela não está no fundamental incompleto pelo TSE, mas eu não posso agregar essa turma entre os analfabetos, porque eles não são analfabetos completos. Pelo TSE, eles estão no outro grupo. Então, há uma desigualdade escolar na participação eleitoral no Brasil. Ou seja, os eleitores de baixa escolaridade, fundamental incompleto para baixo, tendem a ir menos às urnas, pelo menos em 2022 foi assim nos dois turnos, coisa que não acontece com os eleitores de escolaridade mais alta. Por esse gráfico aqui, eu posso deduzir que o Lula perdeu votos, né? Se o Lula concentra, o PT nas eleições presidenciais concentra votos no fundamental incompleto para baixo, sobretudo, né? E o superior completo, o Bolsonaro venceu, segundo as pesquisas de 2022, e nos estratos médios há um certo empate em 22, não em 18, onde o Bolsonaro foi melhor. E se há uma mudança na demografia escolar do Brasil na direção de aumento da escolaridade, isso pode, a médio prazo, ter um efeito digamos assim, à medida que o eleitorado vai ficando mais escolarizado, esses segmentos aqui vão sumindo, isso pode ter um efeito. Eu não posso dizer que os eleitores de escolaridade alta vão continuar sendo majoritariamente de direita. Isso é uma dedução que eu não posso fazer, porque não era assim há 15 anos atrás, mas é um fator, né? A gente observa um eleitorado de ensino médio acima, mais conservador do que gerações anteriores, e esse é o caminho da demografia. Bom, rapidamente, outro assunto, outra descoberta dessa exploração de dados que eu fiz, é um exercício ainda de explorar dados, algo que eu já tinha observado em outras eleições e agora ficou patente, é o seguinte: mulheres não só são a maioria do eleitorado brasileiro, como elas vão proporcionalmente, comparecem mais, assim, muito mais em termos estatísticos, né, do que os homens, salvo entre os idosos. Quer dizer, quando o voto deixa de ser facultativo, o comparecimento masculino é maior. Lembrando que há um fenômeno que precisa ser visto. As mulheres idosas, aqui nessa faixa, onde há concentração de maior analfabetismo, são mulheres idosas, né, que deixam de votar. Então, pode ter uma relação aqui entre analfabetismo
Os dados que o TSE apresenta não permite fazer essa quebra. Eles agregam de um jeito que não dá para deduzir, né? Ou você mexe com idade ou com duas variáveis de cada vez. Então, você não pode quebrar desse jeito que eu acabei de dizer, né? Mas a relação, o comparecimento feminino é um fenômeno. Por alguma razão, mulheres vão mais às urnas do que os homens. Sorte do Lula, não é? Nessa eleição, que a gente sabe que o que ajudou o Lula, quer dizer, ajudou não, a vitória do PT deve-se às mulheres, porque entre os homens as pesquisas mostram que houve um empate técnico, né? Mas entre as mulheres a distância foi muito sólida, mas também entre o comparecimento feminino. Isso é importante, a gente tem depois como explorar isso. Agora, por escolaridade e sexo, também a gente observa o seguinte: em todas as faixas escolares, a partir do ensino fundamental, reparem, as mulheres comparecem mais que os homens, quando a gente quebra o gênero por escolaridade. O que está acontecendo no Brasil? Vocês já sabem. As mulheres ficam mais tempo na escola, o número de mulheres, a proporção de concluintes de ensino médio feminino é muito superior ao masculino, concluintes no ensino superior é muito superior ao masculino. A população masculina é majoritária entre analfabetos e baixa escolaridade. O Brasil está passando por uma revolução que as mulheres estão atingindo níveis escolares muito superior a dos homens, né? Então, esse é um outro fenômeno que vai impactar no eleitorado brasileiro, né? À medida que esses analfabetos vão saindo, né? E aqui os homens, reparem, os homens comparecem mais entre quem tem mais de 70 analfabetos e quem lê e escreve. O resto, em todas as faixas etárias e em todos os segmentos escolares, só dá mulher. E para terminar, né, assim, essa exploração, eu dei um outro passo. O TSE também tem uma base de dados com perfil de quem justifica o voto. O que eu fiz? Eu agreguei as duas bases, de um trabalho danado, assim, queimei aqui meus parcos conhecimentos estatísticos para juntar as duas bases, mas acho que tem dados interessantes também aqui. Quem justifica o voto no Brasil, se a gente olhar por segmento, a proporção, por exemplo, vamos pegar aqui, entre os jovens de 18 a 24, as mulheres, em torno de 25% das que faltaram, compareceram, entre os homens abaixo de 20, e assim o gráfico é lido em outras barras também. Desculpem aqui pelo barulho, o Rio é barulhento, cada obra que faz aqui na vizinhança a gente participa também, né? Mas, voltando aqui, o que chama mais atenção? Óbvio, por que alguém com 70 anos ou mais vai justificar? Não precisava. Aqui algum resíduo, pessoas que foram à justiça eleitoral sem necessidade, a mesma coisa aqui, 16 e 17, se o voto é facultativo, mas está lá na estatística. Pequeno contingente. O que chama a atenção de novo, que eu não sei a razão, as mulheres não só comparecem mais, mas com que as que faltam vão mais à justiça eleitoral para dizer que faltaram. Não me perguntem por quê, eu não sei se tem uma razão cultural, se as mulheres são mais ciosas das obrigações jurídicas, sei lá. Não sei, não consegui nenhuma hipótese plausível, se alguém puder me ajudar com isso daí. Mas as mulheres também comparecem, vão à justiça eleitoral, ou no dia da eleição, justificam numa taxa maior do que os homens. De novo, por quê? Não sei. E também
Aqui, na situação escolar, não é, o quadro é mais variado, né. Reparem aqui nos segmentos, a taxa de justificativa é mais ou menos próxima. Entre as mulheres de ensino médio incompleto, completo, superior, incompleto, as mulheres vencem. Em superior completo, o patamar é mais ou menos semelhante. Mas, de novo, né, gente, quanto maior a escolaridade, mais as pessoas que não foram votar, que já eram minoria, que comparecem mais, elas têm um compromisso de ir lá justificar sua ausência. Hipóteses para isso, eu tenho, mas não são hipóteses ainda fáceis de serem verificadas empiricamente, né. Aí uma hipótese é que os efeitos, eh, da abstenção são maiores para pessoas de escolaridade média e alta, né. Pessoas, por exemplo, para fazer concurso público, você tem que ter as obrigações com a justiça eleitoral, né, tá em dia com as obrigações com a justiça eleitoral, como eles dizem na propaganda. Passaporte, você não renova e não tira se você não tem o comprovante de comparecimento eleitoral, aquela filipetazinha que a gente recebe, ou senão depois lá um documento que você pode pegar online no TSE. Ou seja, é uma hipótese. Ou uma hipótese seria maior informação, maior conhecimento cívico, a velha hipótese da participação eleitoral dos eleitores mais escolaridade. Mas, para concluir, né, eu tive que adaptar, a minha apresentação não subiu, então eu usei essa aqui, que era a apresentação B, está sem as conclusões. Então eu vou falar aqui as conclusões de memória. O que eu queria enfatizar, a hipótese da desigualdade não faz sentido no Brasil, não é? Nós temos um comparecimento eleitoral muito desigual. Pessoas de mais escolaridade mais alta comparecem mais, mulheres comparecem mais, e quando a gente cruza essas coisas, isso se confirma, uma retroalimenta a outra. A idade é um fator que também discrepa nas duas pontas, mas não é tão importante. O que eu não poderia dizer que o Liebhardt não tem razão. Eu poderia dizer assim, se o voto não fosse obrigatório no Brasil, seria pior. Mas é um contrafactual que eu não sei. Empiricamente, a gente tem uma desigualdade de participação eleitoral que aproxima o Brasil do padrão de democracias de voto facultativo, né. Esse argumento, que sempre foi usado, inclusive por mim, né, em defesa do voto obrigatório, parece que não tem sustentação empírica. Ou seja, lembrando de novo, se a gente acaba com o voto obrigatório, vai aumentar a desigualdade? É uma especulação que a gente não sabe. O que a gente sabe é que hoje, com o voto obrigatório, já existe uma desigualdade na participação eleitoral. O que a gente precisa fazer como agenda de pesquisa? Observar isso nos municípios, nas zonas eleitorais, cruzar isso com indicadores sociais, colocar isso em mapa, né? Tem muitos dados lá, para quem tem interesse nesse tema, no site da Justiça Eleitoral. Os dados precisam de um certo trabalho ali de recodificação. Se alguém quiser mexer com isso, depois pode entrar em contato comigo, não é? Eu acho que é um tema que a gente precisa conhecer melhor, não só pela politização do comparecimento, como a gente viu na eleição de 22, também pelo sentido do voto obrigatório no Brasil. Esse debate vai aparecer uma hora, ou seja, até que ponto vale a pena ou não manter o voto obrigatório no país. E o terceiro, afinal, o que nós sabemos do perfil de quem vai? A premissa de que todo mundo, já que é obrigatório, todo mundo vai, não é verdade. Não tem sido verdade. E o que me preocupa, assim, do ponto de vista de longo prazo, médio prazo, é que quem não vai durante 3 eleições sucessivas, quem não comparece,
né, digamos, eu vou não fui no primeiro turno de 22, não fui no segundo turno de 22 2 vezes. Não apareço na eleição municipal do ano que vem, para a Justiça Eleitoral, acende uma luz e eu sou retirado, logo depois da eleição, do cadastro. Para eleitores mais pobres, a gente pode estar observando no país um descadastramento, que eu não sei se isso acontece ou não, estou especulando. Como a taxa de comparecimento é menor entre os eleitores de mais baixa escolaridade, eu suponho, de mais baixa renda, como eles não sabem dessa regra, e como eles não têm implicações de punição, digamos, mais direta na rotina deles por não comparecerem, a gente pode estar vivendo no país um processo em que uma parte do eleitorado já está se desconectando do sistema político. Mas isso é uma especulação a partir dos dados que eu observei. Então, eu queria compartilhar com vocês nessa manhã esses resultados de pesquisa que eu acho que têm implicações normativas para o debate público no Brasil, ou seja, voto obrigatório, as implicações de obrigar as pessoas a comparecerem, os efeitos disso para a democracia, olhar para frente na mudança. Olha, a mudança que o Brasil passou por esses 12 anos, em termos demográficos, é algo impressionante. Acho que só quem é como eu, que gosto muito de acompanhar essas mudanças demográficas e outros que chamaram a atenção para isso. É tanta informação que chega na nossa linha, né, nas redes sociais, no jornal, que a gente perde a dimensão. O que aconteceu no Brasil nesses últimos 12 anos, em termos demográficos, é assim uma das maiores revoluções demográficas compactadas da história universal. Não é? Pra vocês terem uma ideia, o Rio, a minha cidade aqui, tem 6 milhões e 200, tinha 6 milhões e 400 mil habitantes. A expectativa é que chegasse a 6.900, assim, se tivesse um crescimento nacional. O Rio foi para 6 milhões e 200, ou seja, ele perdeu 200 mil habitantes em relação ao que tinha 12 anos atrás, o que significa que a cidade, digamos assim, teria que ter 700 mil habitantes a menos em 12 anos. Isso é uma mudança que impacta no sistema escolar, é menos criança nas escolas, impacta nos serviços, nos aluguéis. Isso em 12 anos. Aconteceu em muitas cidades do Brasil. Belém, que eu sei que perdeu população. Salvador perdeu 200 mil habitantes em 12 anos. Ou seja, a gente está por um processo muito rápido de encolhimento da população em certas cidades, de envelhecimento, redução do número de crianças, de crescimento do percentual de mulheres, por incrível que pareça, o Brasil tem esse sistema escolar, eu não tenho nem adjetivos, né, terrível, que a gente está sempre em último, penúltimo nos testes internacionais, mas as crianças estão indo mais para a escola. O nível de escolaridade do Brasil cresce ano a ano, a escolaridade média. Então, esse processo todo, ou seja, de mudança da demografia, associado a essa percepção que a demografia tem impacto na participação, deve mudar a cara da democracia brasileira nos próximos anos, do cidadão brasileiro que vai às urnas. E essa é a mensagem que eu deixo para vocês, né? Provavelmente algumas pessoas têm interesse nesse assunto, ou já estudam isso, ou podem até ficar estimuladas a estudar, mas me parece que é um tema central para pensar a democracia brasileira, é pensar, sem trocadilho, a demografia. Democracia e demografia, uma coisa cada vez mais me parece que vai estar associada à outra nos próximos anos, né? Como de resto acontece nos Estados Unidos também, né? A distribuição espacial, a desindustrialização, o envelhecimento, isso tem tido efeitos muito já perceptíveis
e demarcados pela literatura, nas eleições recentes dos Estados Unidos, tá certo? Então, termino com essa mensagem. Não me disseram o tempo que eu tinha, né? Então eu falei assim, mais ou menos no tempo que eu julguei que dava para completar o argumento, e fico, não sei se está previsto um debate, se tiver, eu estou por aqui, perguntas, vocês que estou completamente à vontade. O que eu vou fazer é interromper o compartilhamento para poder olhá-los, né? Esse modelo aqui é horrível, porque eu não sei, eu estou falando para uma tela, não estou vendo quem está do outro lado, tá bem? Vou parar aqui. Foi? Pronto. Pronto, voltamos para aqui. Marilene, agora te vejo. Então, eu acompanhei toda a sua exposição. Temos gente no auditório e temos gente online. Dos 9 laboratórios, são 6 linkados aqui, com representantes dos laboratórios de toda a região norte, não é? E vamos abrir pelo menos 2 rodadas de questões, ou 2, antes de passar a palavra para os prefeitos. Eu queria, os alunos de Ciências Sociais que estão aqui, vocês estão tendo a oportunidade de assistir, professor Dr. Jairo Nicolau, dos maiores expoentes da ciência política brasileira, autor de várias obras. Aqui na minha frente está O Brasil Dobrou a Direita, os sistemas eleitorais, né? A história do voto no Brasil, entre tantos, né? Excelente cientista político. Para quem está tendo iniciação à disciplina, é uma pessoa, enfim, muito jovem, né, Jairo? Tem muito tempo, muita contribuição a dar à ciência brasileira. Nós vamos já passar ao doutor Lula, que vai coordenar essa sessão, né, e abrir as questões. Lendo a primeira do chat, já vejo o Bruno aqui, o prefeito também, se quiser fazer questões. Bom, vamos lá, então. Jornalista, mais nada, né? Excelente palestra. O professor Jairo foi realmente dados muito interessantes, né? Já me deixou com algumas questões, mas eu vou abrir aqui para a plateia. Temos vários alunos aqui, né? E é bom até que vocês perguntem, porque, né, a próxima disciplina optativa que eu vou dar sobre partidos políticos e sistemas eleitorais, o professor Jairo é literatura obrigatória, tá, gente? Então, aproveitem, conversar, trocar uma ideia. Então, enquanto eu espero alguém se manifestar aqui entre o público, temos uma questão aqui enviada para a gente no chat, né, do Hernandes, aluno do mestrado nosso em Sociedade e Cultura. Ele fala: professor Jairo, bom dia. Considerando que, de acordo com sua pesquisa, as mulheres são, em sua maioria, o maior eleitorado no Brasil, mas, em contrapartida, estão em menor número de representatividade no Congresso, nas câmaras legislativas estaduais e municipais, bem como no Poder Executivo como um todo, né, a justificativa para isso, ao seu crivo, ainda se retroalimenta no processo androcêntrico da política brasileira, sobretudo nas direções partidárias ou por outros fatores sociais e culturais. Né? Ele continua: pois é um contrassenso exponencial, pois se as mulheres são as maiores eleitoras, né, são as que mais comparecem para a votação e as que estão em maior tempo escolar. Né? Como não perceber também a sua significativa participação nas eleições e nas casas, né, representativas? Para uma outra questão, vamos abrir aqui. Temos algum voluntário aqui? A minha pergunta se refere ao fato de que, pelo fato do voto ser obrigatório no Brasil, se você poderia nos ilustrar, trazer alguns exemplos internacionais a respeito de países que abandonaram o sistema de voto obrigatório
e adotaram o voto facultativo, né? Eu queria mais ou menos esse mapa desse processo de obrigatoriedade ou não do voto, e se houve algum, digamos, algum impacto na qualidade da democracia e dos regimes eleitorais. Tá bem. Perfeito. Responda essas duas. Vou passar para você, Tá. aí a gente vai fazer mais uma rodada. Tá bem. Olha, primeiro para o Hernandes. Hernandes, você sabe que a sua pergunta, eu acho que é um dos maiores enigmas do desenvolvimento político do Brasil, né? Para mim é assim, é incompreensível. Eu digo incompreensível não do ponto de vista moral, incompreensível do ponto de vista da incapacidade de compreensão, né? Por que nós temos um número tão reduzido de mulheres na política? Para já, a primeira coisa. Então, a gente pode dizer, a colonização, todas as explicações brasileiras você pode mobilizar para explicar a participação em outras democracias, mas o Brasil, nesse quesito, está muito mal, né? Todo mundo sabe que a taxa de participação no Brasil é uma das mais baixas do planeta, nos aproxima de países com desenvolvimento econômico muito inferior ao nosso. As explicações são muitas vezes explicações que não me convencem, né? Porque a gente falar que a elite política brasileira é machista, por exemplo, é uma explicação. Mas e a colombiana? E a, sei lá, em vários países da uma cultura machista que tem maior número de participação feminina. Então, os partidos são fechados, mas por que não seriam em outras democracias? Por que deixaram de ser em outras e não deixam de ser aqui, com tanta norma, com tanta tentativa legal, né, da cota das 30, alguns partidos criaram cota. Tem um problema cultural e no sistema político brasileiro que precisa ser melhor entendido. Eu sei que tem muita gente estudando, mas me parece que falta um grande estudo, uma grande tese que tem enfrentado essa questão e virado assim um clássico, alguém que falou, isso, são esses fatores, né? Claro que esse trabalho pode existir ou não conhecer, mas eu não conheço ainda. Conheço muitos colegas que fazem estudos assim, representação numa eleição, nas eleições municipais, o efeito das cotas na eleição de mulheres. Isso tem, mas não tem uma tentativa de explicar mais amplamente essa subrepresentação feminina. E esse aspecto fica mais dramatizado com os dados que eu trago, não é? Ou seja, as mulheres são maioria do eleitorado, maioria da população geral, maioria da população adulta, por consequentemente, maioria do eleitorado. Eu acho que, se bobear elas, por razões culturais, elas devem sair menos do que os homens do sistema. As mulheres comparecem mais e justificam mais. E os homens são, majoritariamente, os escolhidos. Não é que não tenha candidato. Ainda tem poucas candidatas. Em 2018, eu fiz um estudo e, de fato, aconteceu algo muito interessante. Quando as mulheres têm bastante recurso, e elas tiveram em 18, não sei, 22, para deputado federal, tanto quanto os homens, elas são bem-sucedidas. Então, essa é uma questão, uma das hipóteses. Dinheiro, as mulheres recebem menos do que os homens nos partidos, quando são candidatos a deputado, e isso afeta. A gente sabe que dinheiro não é uma lei, mas à medida que se aumenta o financiamento da sua campanha, aumenta a sua probabilidade de ser eleito. De novo, não é uma lei, tem mulheres que se elegem com pouco dinheiro, homens com pouco, gente que gasta muito não se elege, mas, na média, ter recursos mínimos para fazer uma campanha competitiva aumenta muito as chances das mulheres. Mas a sua pergunta é um enigma para mim, não tem uma boa resposta, não faz sentido o Brasil ter tão poucas mulheres na vida partidária, e tão poucas mulheres, não é? E nesse começo de governo Lula, né, há uma queixa
mais ou menos eu acho que ela é, digamos, correta, de que as primeiras sacrificadas na negociata com o Centrão foram justamente mulheres, né? A presidente da Caixa e as feministas e as muitas mulheres aí do mundo público têm falado: epa, vai botar o Fufuca no lugar da Ana. Por quê? Uma mulher esportista, jogadora, o cara não tem nada a ver com o esporte, não sabe nem escalar um time de futebol, de repente foi içado ali por negociata. Então, houve essa queixa, que eu não sei se é procedente. Agora, na renovação da cadeira do Supremo, o Lula já disse: gênero não é uma questão para mim. Não sei, né? Não dá, né? Ficar com uma mulher só no Supremo, nessa altura, com tantos temas centrais, né? E com essa demanda por representação feminina, é ruim. Mas isso é outro assunto. A questão do colega, que eu não sei, não ouvi o nome dele, sobre voto obrigatório. É uma estratégia de pesquisa, né? Porque, em geral, o que a gente faz? A gente pega os países que têm voto obrigatório, os países que têm voto facultativo, e compara taxa de comparecimento dos dois ao longo do tempo, e, de fato, países que usam voto obrigatório, o comparecimento é maior. Na média, não é? Isso é mais ou menos esperado e verificado empiricamente. Para dentro de cada país, você precisa de pesquisa eleitoral, não é? Com os não votantes, quem ficou em casa, e saber o perfil dessas pessoas, se elas são diferentes de quem foi votar. Isso existe para muitos países, no Brasil não existe tanto. Outra estratégia é essa que você sugere, é comparar o que a gente chamaria de um experimento natural, quase, né? Você tem um país que tem voto obrigatório, deixa de ter o voto obrigatório, e você compara uma eleição próxima. Isso aconteceu recentemente com o Chile. E lá se verificou o que nós esperaríamos. Aumentou a desigualdade no perfil de quem comparece e caiu o comparecimento. Isso no Chile é um exemplo. Mas nós não temos tantas democracias com voto facultativo assim no mundo. Nós temos 2 democracias tradicionais que usam voto obrigatório, a Bélgica e a Austrália, por muito tempo, é uma tradição desses 2 países. A América Latina, durante o processo de constitucionalização depois da independência, sobretudo depois do processo de se tornarem repúblicas com eleições regulares, optaram quase todas por voto obrigatório. O Uruguai é uma democracia com voto obrigatório há muitos anos, a Argentina, o Brasil, mas não são muitos no mundo. Acho que são 27 democracias no planeta. A grande maioria tem voto facultativo e as poucas que têm voto compulsório são essas que eu acabei de enumerar. Então, por exemplo, você compara voto facultativo na Europa com voto obrigatório, você tem Bélgica, umas áreas, né, da Suíça, uns cantões suíços, 1 ou 2 que têm voto obrigatório, acho que uma área da Áustria e só. Ou seja, as democracias modernas, praticamente todas elas usam voto facultativo. Então, é difícil um desenho de pesquisa que a gente não está comparando coisas comparáveis assim, né? Tem muitos países na África, por exemplo, não sei porquê, tem poucos países com voto, alguma coisa cultural, tem a ver com um país de influência, eu acho, belga, que adotou, esqueci agora qual é, que adotou o voto obrigatório, mas a maioria dos países africanos usam voto facultativo. Então, há esse debate, mas assim, praticamente todas as democracias tradicionais, com essas exceções, usam voto facultativo. Então, a comparação é dificultada. Mas tem outros aí no tempo, assim, a Itália nos anos 70, mas acho que não tem pesquisa com os instrumentos que a gente teria hoje, pesquisa de opinião, esse tipo de perfil para comparar, tá bem?
Mais alguma questão? Vamos fazer mais uma rodada, né? Tá bom. Algumas questões. Se alguém do público que está remotamente pode mandar aí no chat, mas aqui a gente tem, né, presencial, por favor. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu sou aluna do doutorado de Antropologia Social aqui da UFRN, e eu fiz Ciências Sociais aqui da UFRN também. A fala do professor Jairo, né, professor doutor Jairo, ele falou muito sobre a questão da demografia, e eu acho como é importante, como um estudante de antropologia, a gente colocar em diálogo essas diferentes áreas, tanto a ciência política quanto a sociologia e a antropologia, para a gente entender quem é essa população brasileira. Porque, como a fala do professor Jair demonstrou, é imprescindível que a gente entenda quem é essa população votante, por que ela está votando, por que ela não está votando. E isso me fez lembrar de algumas pesquisas também do professor Raimundo Donato atualmente, que ele está se voltando para a pesquisa do voto étnico. Assim, do voto de modo geral e do voto étnico, tendo em vista que no Amazonas a gente tem a maior população, em porcentagem, né, a maior população indígena no país. Né, Não tem um deputado dele, nem índio. Nunca. Nenhum deputado e deputada. Deputada a Joênia Wapichana, né? Que agora é presidente da Assembleia. Mas são porcentagens muito pequenas. Assim, o Álvaro. Tucano nunca foi eleito. Bom, enfim, a gente tem algumas situações muito pontuais, mas assim, a respeito também da população votante em si. Eu trabalho na região de São José do Rio Negro, com a população Yanomami, né? E há uma dificuldade muito grande deles terem acesso à documentação básica. E documentação básica incluindo o título eleitoral. Então, se essas pessoas não estão conseguindo votar, como a gente pode falar de uma democracia? Como a gente pode falar assim, de direitos, né? De eleger seus representantes e tudo mais? Então, assim, eu concordo completamente com o professor doutor Jairo. Nem era uma pergunta, é um comentário, mas se o professor quiser falar mais sobre isso também, né? De como não dá para a gente pensar a ciência política, a democracia, e eu entendo as comparações assim, com a América Latina, mas é muito difícil a gente falar de Brasil. A gente tem que falar também das especificidades. Então, aqui no Amazonas tem essa questão da população indígena, né, e dessa dificuldade também de ter acesso às cidades, de votar. Então, a gente sabe, nós que somos do Amazonas, a gente sabe das dificuldades, enfim, né, dos entraves. É isso. Mais alguém, Lúcio? Perfeito, mais alguém? Se não, vamos, porque tem a segunda mesa. Eu vou ter uma pergunta, só uma questão de curiosidade, professor Jé. A gente viu que nos dados, na faixa etária, os jovens são um grupo bastante significativo que se ausenta, né? E você falou que esse é um padrão comum nas democracias. Como que a gente poderia explicar isso, né, para pensar? Por que o jovem não participa? Né, se é uma inversão do que já ocorreu no Brasil, né, nas últimas décadas. Com isso, a gente vai encerrar essa questão, mas só que a gente já vai ter daqui a pouco uma atividade. Vamos lá. Eu nesse estudo que eu comecei, eu vou começar lá na Primeira República, né? Então, é um trabalho, assim, mais ou menos ambicioso, que eu quero entender, no final das contas, como que a gente, vou usar um termo que não está adequado para a Primeira República, mas vou usar, como é que a gente formatou, como é que a gente organizou o nosso corpo eleitoral no Brasil, né? Como é que é essa combinação entre as escolhas que a elite fez, os movimentos sociais e a demografia fizeram que a gente tivesse uma configuração da participação política no Brasil de um jeito ou de outro. Sem entrar nesse mérito agora, porque é um trabalho mais histórico que eu estou me dedicando, mas eu acho que é um tema que, para mim, é central, é o seguinte: um grande drama da incorporação eleitoral no Brasil tem a ver com a escolaridade. Em que sentido? O Brasil proibiu até 1985, desde 89, na República, quando
logo depois que a República foi proclamada, eu gosto sempre de contar isso, já contei isso num livrinho e vou contar de novo, vou falar de novo, que isso me impressionou a primeira vez. O decreto que acabou com o voto censitário do Império, ou seja, a necessidade de você ter alguma renda anual para poder ser eleitor, diz no parágrafo que serão eleitores para todo mundo acima de 21 anos que tiver alfabetizado, saiba ler e escrever. Ou seja, esse pequeno artigo acabou com o voto censitário do Império, mas introduziu o voto, a exclusão dos analfabetos. Essa exclusão demorou 100 anos, praticamente. Mas isso é uma besteira. A besteira se fosse uma exclusão na Europa, porque não tem analfabeto, mas no Brasil, em 45 e 50, essas eleições que a gente estuda nos livros, vê na televisão, é lá, JK, Juscelino, Vargas, todas essas eleições, 40% dos adultos que tinham direito de voto. Então, você tem uma grande magnitude de eleitores que estão fora. Então, esse é um aspecto. Entender todas essas dimensões demográficas, institucionais, como isso foi mudando no tempo, porque tem um movimento social. Não teve, curiosamente, não teve movimento social para os analfabetos votarem, mas teve no começo dos anos 20, quer dizer, ao longo da década de 20, começo dos anos 30, um movimento sufragista para as mulheres votarem no Brasil, importante. Quer dizer, eu não conheço a literatura do que foi, como que o movimento abolicionista, no final do Império e no começo da República, lidou com 1.200.000, a estimativa é essa, pessoas ex-escravizados ali, que passaram, digamos, a ter o direito de voto. Claro, não conheço de estudo demográfico, mas o que vocês esperam, gente? Conhecendo o sistema escolar brasileiro, que esses ex-escravizados eram ou não analfabetos? Eram, provavelmente, 90%. Então, ou seja, o nosso viés já começa lá no começo da República, que dá o voto, tira o voto dos analfabetos, e em grande medida os analfabetos eram a população negra naquele momento, nas grandes cidades, nas regiões em que havia um grande contingente de negros, que é o caso de Minas, Bahia, Rio de Janeiro, particularmente esses 3 estados, né? Tinha uma população negra muito grande e um grande contingente de analfabetos, e esses não foram eleitores. Se eles estão fora das escolas, eu não conheço demografia posterior, mas provavelmente uma parte das desigualdades brasileiras começam aí, não é? Ou seja, é um sistema escolar que não acolhe a população negra na sua origem. Os Estados Unidos têm outras questões em relação ao racismo, mas houve, na década de 1860, 70, um forte movimento cívico, comandado por negros, mas não exclusivamente, de alfabetizar e abrir as escolas para a população negra. Claro que o racismo americano tem uma configuração diferente do nosso, tem uma outra história, mas nesse aspecto eles saíram melhor do que nós. Quer dizer, houve um esforço de uma parte da sociedade civil de tentar alfabetizar e educar a população que acabava de sair da guerra civil, população que não tinha acesso à escola. Mas no Brasil nós não fizemos isso. Então, só para dizer para vocês que a demografia e a lei, ela impacta. O voto feminino, por exemplo, sabem que as mulheres foram obrigadas a votar pelo Código de 32, mas sabe quando que isso efetivamente aconteceu? Em 1976. Levou 40 anos para que as mulheres efetivamente fossem obrigadas todas a votar, porque era assim, mulheres são obrigadas se forem funcionárias públicas. Porque se você
é dona de casa, você não precisa votar. Há uma premissa que você é, digamos assim, dependente do seu marido, ou seja, é o machismo da época. Então, tem uma série de aspectos legais. Nesse ambiente de demografia, a questão dos povos indígenas se coloca muito, é muito importante para vocês, não só na representação nacional, como também local. Eu acho, talvez mais ainda, vereadores, representantes nas cidades. Tem uma questão que eu não saberia equacionar, ou seja, você, pela primeira vez, tem que lidar com uma representação de uma população que não fala necessariamente a língua portuguesa, não é? Vocês sabem que a legislação proíbe que analfabetos disputem. Então, você pode ter uma população indígena que não domine o português, e por isso você esteja excluído de votar. Tem uma série de aspectos que vocês que estão aí, com as pesquisas, podem ajudar, e esse é um tema que interessa a todos os brasileiros hoje. Eu não tenho instrumento, mas acho que a própria legislação, com a coisa do voto analfabeto, pode acabar prejudicando a população indígena, né? Com relação à juventude, isso tem que, quer dizer, a gente está muito tem uma ideia da juventude rebelde dos anos 60 ali, e associa a juventude a um maior interesse com a política. Há, sim, um certo ativismo juvenil na política em certas fases. No Brasil, a gente acompanhou isso em alguns momentos, né, recentes, inclusive, nas jornadas de junho de 2013, os caras pintadas. Mas a questão é, isso é representativo da sociedade em geral? Não. Não é? Quando a gente fala, geração de ativistas não é a geração demográfica. Não é? O que acontece em outros países, a literatura explica isso um pouco na linha da socialização. Os jovens, à medida em que vão entrando no mercado de trabalho, casam, ficam mais preocupados com sua aposentadoria, com organizar a sua vida, eles começam a ficar mais atentos para a política. Essa é, digamos assim, grosso modo, é uma teoria da socialização. Então, à medida que os jovens vão ficando mais, para usar um termo carioca, mais careta, vão entrando no sistema, eles ficam mais atentos à política convencional. Né? Talvez a gente precise de pesquisa. Me parece que essa tabela que eu apresentei para vocês, esse gráfico, é o primeiro achado, eu não conheço ninguém que tenha dito isso, sobre a juventude. É uma eleição só. Eu vou voltar para trás e vou ver se isso acontece há mais tempo. Se isso é uma tendência que vem lá de 2010, onde a gente tem dados, aí a gente tem que entender como um fenômeno social, de socialização política mais profundo. Se é uma coisa de 2022, talvez tenha a ver com 22, com essa geração que está chegando, que é mais digital, menos interessada na política. Tem a ver com o desinteresse que eu tenho sempre quando eu converso com jovens em eventos. Eu percebo, eles estão muito desanimados com a política tradicional. Eles acham esses políticos todos velhos, com uma linguagem velha, políticos analógicos, não falam das agendas juvenis, das questões centrais para os meninos e para as meninas, hoje, que são trabalho, identidade, mudança climática, inteligência artificial, os desafios do mundo do trabalho. E você olha, liga a televisão para acompanhar o Lira debatendo com não sei o que no Congresso, é uma chatice, é um mundo que não parece ficar... Às vezes eu tenho a sensação que os jovens olham para a política como aquelas caricaturas. Caricatura não, quando a gente olha os retratos dos políticos da década de 20, todo mundo de cartola ali, aqueles ternos. Os políticos parece que está tendo uma conexão muito grande entre a forma de falar, a agenda, a forma de fazer política e a juventude que está chegando aí. Mas é só uma impressão.
Estou falando que eu sinto isso nos meus alunos que têm dificuldade de se concentrar, de ler, tem uma pauta identitária, uma pauta de gênero, temas de trabalho que são muito alheios a mim, que sou da área, imagino, para esses políticos velhos. Os partidos brasileiros estão velhos, a gente olha o PT, que foi nos anos 80, eu vi o PT ser fundado, posso até dizer que eu fui um dos fundadores do PT na minha cidade, em 81, era muito jovem, mas fui um dos militantes, e o PT hoje é um partido de velhos, né? Assim, não velhos, sem depreciar, mas de envelhecidos, de pessoas que estão há muito tempo. A expressão maior disso é o próprio presidente. Não é? A Lula é das greves de 80, de 81, e está aí na presidência. Então, assim, não estou dizendo que o Lula não se comunique bem com a juventude, não é isso, é que tenho uma impressão que a gente começa um problema de assimetria demográfica mais acentuada entre a política tradicional e as demandas desses jovens que já foram socializados na vida digital, que estão chegando aí, que falam uma outra linguagem que os políticos não entendem. Mas é só uma impressão, né? Não posso dizer que isso a gente tem que observar em mais pesquisas para ver se foi em 22, se é uma tendência, olhar para a juventude também é outro aspecto que a gente não estuda, a ciência política brasileira não estuda a juventude. Não é? Quando estuda os movimentos sociais juvenis, mas não jovens comuns, que pensam jovens comuns. E em 18 eu fiquei muito surpreso, é aí que eu vi que eu não conhecia bem a juventude brasileira, quando eu vi que 70% dos jovens meninos, homens, votaram no Bolsonaro. Aquilo para mim foi uma surpresa. Eu também tinha uma ideia que os jovens são mais de esquerda, mais politizados, mas não é. Esses são jovens das ciências sociais, os jovens que a gente conhece, mas não são jovens brasileiros. Os jovens brasileiros comuns estão andando de bicicleta, entregando pizza, trabalhando no aplicativo, tentando cavar um espaço no mundo do trabalho nas periferias, ouvindo funk. Não são os jovens que estão indo aos cursos de ciências sociais com a nossa agenda. Então, foi um abismo quando eu vi isso, e botei no meu livrinho aí, Brasil Dobrou à Direita, 70% dos meninos votaram no Bolsonaro. Isso não se repetiu em 22, eu acho que é uma frustração ali, sei lá. As meninas não, mas os meninos sim. Não é? Enfim, tem tema aberto para vocês pesquisarem, e eu vou me envolver com isso aí nos próximos tempos. Espero que tenha mais gente preocupada com isso também para dialogar comigo. Tá bom? Bom. Esse eco é bonito, eu gostei do eco. Esse sim parece de baile, né? De baile. O som sumiu agora para mim. Não sei se para todo mundo. O som do meu amigo aí. Eu não estou ouvindo. Bom, vamos ver se está dando um pouco de eco, mas tudo bem. Professor Jairo, gostaria de agradecer muitíssimo a sua disposição para estar aqui conversando com a gente. É uma pessoa que grande renome na ciência política, né? Um dos grandes cientistas políticos do nosso país. Então, é uma honra recebê-lo aqui, é um prestígio enorme para a gente, né, aqui na Amazônia, poder estar conversando com você, poder estar tendo esse diálogo, pensando nessas questões do eleitorado, a questão demográfica que você trouxe, que é extremamente interessante, extremamente bacana, né? Então, gostaria de agradecer muitíssimo a sua disposição, a conversa aqui com você. Gostaria de agradecer também a todo o público que está acompanhando nós, né, tanto remotamente como presencialmente, né? Fico feliz que hoje a gente está mais cheio do que ontem, né? Tá bem bacana aqui no seminário. E com isso, então, eu gostaria de fechar essa atividade, que a gente já vai começar uma próxima, né, que é uma mesa com prefeitos aqui do estado
do Amazonas, né? Então, para a gente não se atrasar também bastante, temos o dia cheio de atividades, eu vou passar. Novamente, muito obrigado, Jair. Prazer tê-lo aqui com nós, uma honra. Né? Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Na correria do início, eu falei da minha alegria de estar aqui com vocês, mas esqueci de agradecer a Marilene pelo convite e a vocês todos por me convidarem para estar aqui com vocês, tá bem? Então, agradeço no fim. Obrigado. Tenham aí um bom evento. Tudo bem, professor. Muito obrigada. Vamos chamar a doutora Paula para a próxima. Um abraço. O prefeito Edson, né, de Barcelos, que nos dá a honra, né, de estar aqui. Pode vir, Paulo. Só para vocês que são da graduação e os mestrandos e o pessoal da rede que está nos assistindo, esse prefeito fez Ciências Sociais aqui nesta casa. Prazer em recebê-lo, prefeito. Muito bem, Paulo. Agora já... Você que fala. Dando continuidade às atividades dessa manhã, agora com uma mesa redonda, que tem por tema Democracia e a Municipalidade. Como mediadora, temos a professora doutora Paula Ramos. Debatedores, convido a tomar assento na mesa o prefeito de Barcelos, Edson Mendes. Aplausos para o prefeito. Com participação online, temos como debatedores ainda o prefeito David Nunes, de Benjamin Constant, e o prefeito Clóvis Moreira Saldanha, prefeito de São Gabriel da Cachoeira. Ambos participarão online. O prefeito Edson Mendes é graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Newton Lins, graduado em Direito e Ciências Sociais, como a professora já mencionou, e é especialista em Administração de Recursos Humanos pela Universidade Federal do Amazonas também. Mestre em Administração pelo Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Pernambuco. Ele também tem no currículo como administrador do Ministério Público do Estado do Amazonas, atuou como investigador da Polícia Civil do Amazonas na área de proteção à criança e ao adolescente por 6 anos. Com a palavra, a debatedora da mesa. A mediadora, perdão. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia aos nossos também participantes que estão nos assistindo pela internet. Não vou agora fazer uma grande apresentação para a gente ter bastante tempo para ter a oportunidade de ver as contribuições do excelentíssimo senhor prefeito, né? Então, vou logo passando para ele. Bom dia a todos. Gostaria de, sobretudo, agradecer o convite formulado pela professora, a doutora Marilene Corrêa, e dar um bom dia aqui aos professores presentes, dizer do orgulho, do privilégio que é participar deste evento. De minha parte, voltar a esta casa é motivo de muita saudade, muito orgulho e felicidade também. Me sinto muito à vontade no ambiente, porque eu costumo dizer que eu sou prefeito meio fora da curva. Vocês viram que meu currículo é de um professor universitário, coisa que eu sou. Inclusive, professor, já está me questionando se eu vou continuar na carreira política.
E ano que vem eu já estou fazendo a seleção para o doutoramento, né? Em alguma das universidades que tenham um programa de doutoramento alinhado com a minha linha de pesquisa, que sempre é ali no escopo das organizações em diálogo com a sociedade. Então, o tema que se propõe aqui, né, municipalidade e democracia, como vocês viram nas palavras do professor doutor Jairo Nicolau, que é um expoente da ciência política, como foi bem colocado aqui, é um tema que abrange diversas dimensões, variáveis, né, e nos chama a atenção que a ciência política, entrelaçada com a sociologia, com a antropologia, como foi colocado pela doutoranda em antropologia social, como é o nome dela? Aqui? Daniela. Você tá pesquisando em Santa Isabel. Santa Isabel é município vizinho de Barcelos. E ela está colocando aqui a dificuldade que nós temos de dar o básico, que é a certidão de nascimento, né? Que muitas vezes... Nós já reunimos para tratar desse problema dos Yanomamis ali no Médio e Alto Rio Negro, o Médio Rio Negro, que é a nossa região, e a criança, quando nasce, ela já tem uma dificuldade para estabelecer a paternidade. A mãe indígena não consegue, muitas vezes, comunicar sobre a paternidade dessa criança. Essa criança fica sem certidão de nascimento, e sem a certidão de nascimento, ela não consegue, já na idade adulta, com facilidade, emitir a carteira de identidade, por exemplo. Não consegue nem se matricular. Nós temos bem colocado isso, professora, porque o Fundeb paga, se eu não me engano, 3 vezes mais por cada aluno criança indígena. E nós temos um público muito grande de crianças indígenas em Barcelos, mas nós não conseguimos ter acesso ao recurso, porque as crianças elas não estão matriculadas de forma institucionalizada, justamente por falta do básico, que é o documento. Então, quando nós trazemos aqui à baila temas, né, como colocados aqui há pouco na palestra do professor, sobre a participação da mulher, porque as mulheres são a maioria de eleitoras, mas não conseguem ser a maioria na representatividade nos poderes executivo e legislativo, né? Tivemos uma presidente da República, que foi a ex-presidente Dilma, impeachmentada, inclusive, né? Até que ponto a Dilma, por exemplo, sofreu aquele golpe em 2018? Foi 2018? 2016? Até que ponto isso se perpetrou pelo fato dela ser mulher, né? E nós temos, na esfera do Estado do Amazonas, por exemplo, nunca fomos governados por uma mulher. O Maranhão já teve Rosiana Sarney, o Rio de Janeiro já teve Rosinha Garotinho, enfim, o Rio Grande do Norte já com Fátima Bezerra e a atual governadora, se não me engano, é mulher, mas no Amazonas nós não tivemos ainda uma governadora. Nós não tivemos, em Manaus, uma prefeita, né? Então, nós discutimos temas que são de extrema relevância, mas também precisamos, quando discutimos a ciência política, entrelaçada aí com as demais ciências sociais, a conjuntura, o contexto. E o nosso contexto qual é? É o Amazonas, né? E o Amazonas é uma realidade à parte desse país chamado Brasil. Nós que estamos aqui no interior do estado, vamos falar do Alto Rio Negro mesmo. Vocês devem saber, Barcelos é o maior município do Amazonas, o segundo maior do Brasil em extensão territorial.
Para você sair de Manaus para a primeira aldeia Yanomami, num determinado rio, que é o Rio Demene, por exemplo, são 8 horas de viagem numa lancha de 200 HP. Você sabe o que é isso? É o dobro do tempo para chegar de Barcelos até Manaus. Isso dentro do mesmo município. E só agora, depois de muito esforço, o TRE sinalizou, professora, que vai levar a primeira urna para a aldeia indígena chamada Aldeia de Ajuricaba, dentro do Rio Demene. Essa é a primeira, e da localização dela até a fronteira com a Venezuela, nós temos 40 aldeias. Imaginem o que é o chapono, né, que nós chamamos, né, uma estrutura imensa dentro de um descampado, cercado de mato, e nós temos ali um público que carece de educação, de saúde, de acesso à documentação, né? Vocês viram recentemente o escândalo que tem sido a ação do DICEI no atendimento à saúde dos Yanomamis, verba sendo desviada. Para vocês terem uma ideia, Barcelos não tem acesso ao orçamento para atendimento à saúde Yanomami. O atendimento é feito com recursos próprios e aqueles que são captados via programas federais. O Centro de Investimento para tratar da saúde Yanomami fica, acreditem, em Boa Vista. Então, o índiozinho sofre um problema, picada de cobra, uma emergência. Lá no norte de Barcelos, quem vai dar assistência é o estado de Roraima. Então, para vocês verem que todos esses problemas de estrutura burocrática, de investimento, de visão, dificultam o acesso à cidadania, o acesso ao básico, né? Isso, quando nós estamos tratando de política, de municipalidade, de democracia, dentro do contexto das cidades do interior do Amazonas. Eu tenho certeza que eu falo aqui em nome da maioria dos meus amigos, colegas prefeitos, né, que estão, porventura, nos seus cargos, e os problemas se repetem independente da região, né? Alguns municípios são mais próximos de Manaus, e quando nós chegamos nesse quesito interessante, o presidente Figueiredo, por exemplo, que fica aqui a 1 hora e pouco de Manaus, recentemente sofreu uma correição eleitoral. Nós tínhamos praticamente o número de habitantes igual ao número de eleitores, o que, naturalmente, revela um desequilíbrio. Ou seja, o Amazonas, gente, é um país dentro do Brasil, com as suas idiosincrasias, as suas alteridades, as suas diferenças, né? E, para se traduzir esse conceito de democracia, igualdade e municipalidade nessa região, nós precisamos ter um olhar diferenciado, um olhar que seja muito mais articulado com a realidade que é nossa, né? Um enfoque bastante diferente das regiões metropolitanas, das capitais, dos centros urbanos brasileiros. O Amazonas, hoje, é um dos estados que precisa, como a maioria dos estados amazônicos, de um olhar diferenciado para que nós tenhamos condições de levar cidadania não só aos indígenas, às mulheres, mas também as populações tradicionais, né, que habitam as beiras do rio aí. Nós temos uma densidade demográfica baixíssima, acredito que é menos de 2 habitantes por quilômetro quadrado, em função das dimensões continentais dos municípios que permeiam a nossa região. Então, acho que é um bom início, né, professor, de nós começarmos aí a debater. Obrigada, senhor prefeito. Então,
dando continuidade, eu acho que até para poder nós iniciarmos esse debate, eu acho interessante nós falarmos sobre esse aspecto que os municípios, eles estão, as cidades do interior do Amazonas, eles estão tendo como atores políticos importantes dentro de um novo contexto para a própria Amazônia, né? Esses municípios do interior, nós temos que parar de pensá-los apenas como orbitando em torno da capital, Amazonas, mas dentro de um contexto de processos de transformações econômicas, políticas, o próprio processo da globalização, nós estamos vendo essa importância desses atores, não é? O seu protagonismo, né? Inclusive para o próprio desenvolvimento, não esquecendo também esse ator importante, esse ator político importante, que são os municípios do interior, para o próprio processo da sustentabilidade e de um modelo de desenvolvimento para a Amazônia, não é? Que repense, não é? Esses tradicionais modelos, não é? Que até hoje estão destruindo, não é? Esgotando os nossos recursos, e nós vimos pelas falas do senhor prefeito o quanto que é importante. E isso perpassa, inclusive, por uma nova forma de gestão, não é assim? Nós não podemos deixar de pensar, né? Então, a partir dessa ideia, não é? Eu gostaria de abrir para um debate, não é? Se nós tivermos aqui alguém na mesa, ou inclusive entre os nossos convidados que estão online, quem tiver perguntas para fazer para o senhor prefeito, né? Fique à vontade. Os online levantarem a mão, porque tem uma visão melhor aí do estranho. Para os que nós estamos participando online, se puderem levantar a mão também, mas nós já temos aqui Olá, bom dia, eu me chamo Jonas, atualmente sou do 7º período de Ciências Sociais e eu sou instrutor no trabalho de iniciação científica com a subalternidade das comunidades rurais. E considerando a palestra do professor Jairo e da sua vivência enquanto prefeito do município, seria possível levantar a hipótese de que os direitos políticos das comunidades rurais estão sendo inviabilizados por conta de fatores que impedem que a sua culpabilização, a sua noção, a sua dimensão de falta de punição dentro desse sistema político seja feito. Falta de punição? É porque o professor Jairo falou que essas pessoas não têm dimensão das punições que acontecem, se elas deixam de voltar. Eu quero, Paulo. Já peguei aqui o microfone para fazer um comentário e uma questão. Eu acho extremamente importante, primeiro, nós temos um sujeito político de fato, não é? Da gestão municipal aqui. Segundo, todas as tendências dos países democráticos passam pela municipalização das políticas públicas, né? Enraizadas de tal forma que você vai no fim do mundo, entre aspas, que significaria o lugar mais remoto de Portugal, lá tem todas as políticas públicas que fez a capital. Na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, parece que diverge um pouco na Austrália, pelo que eu ouvi aqui do professor. E quando eu vou para o Rio Negro, eu tenho ido muito desde a primeira licenciatura, estamos agora com uma turma de mestrado e temos muita gente assistindo, eu vejo que no protagonismo de São Gabriel da Cachoeira, uma das forças mais evidentes de lá era das sociedades indígenas, que não é a mesma força
nos outros estados do Rio Negro, nos outros municípios do Rio Negro, né? E a questão da acessibilidade às políticas públicas, mesmo que não esteja no referente urbano do Dr. Jairo, ainda é uma questão fundamental. Né? Se a pessoa não tem o registro de nascimento, como é que vai ter os outros documentos decorrentes, né, na vida adulta? E é um pouco isso. Queria que você comentasse das dificuldades de interiorização e de implementação das políticas públicas nessas áreas mais remotas. E aí, com elas, a política, a eleição, etc. e tal. Né? Nós podemos passar para esse primeiro bloco de perguntas e depois abrirmos para próximas perguntas. Bem pertinentes as perguntas colocadas. A política, ela existe para quê? Não? A política existe para que as pessoas tenham acesso a um veículo que permite às pessoas terem acesso a uma vida mais digna. E a democracia é o veículo que conduz a política. Vocês já imaginaram um mundo em que vocês não tenham acesso à telefonia celular, ao WhatsApp, à geladeira, água gelada? Essa é a realidade do interior do interior. Nós temos uma cidade que é Barcelos. Eu vou, professora, colocar aqui o meu contexto, que é a minha cidade. E quando eu colocar o contexto aqui, gente, eu não estou aqui para desfilar as ações da minha gestão, não. Eu estou aqui também para criticar, ser criticado, e com isso enriquecer o nosso debate. A nossa cidade tem aproximadamente 42 comunidades. Comunidades além das aldeias indígenas. Tá? E algumas dessas comunidades ficam muito distantes. Nós temos uma chamada Jurubaxi, por exemplo, que fica próximo de Santa Isabel do Rio Negro, que é, em tese, mais atendida pela prefeitura de lá, porque Jurubaxi fica a 5 horas de Barcelos e fica a 20 minutos, a meia hora, de Santa Isabel do Rio Negro. E essas comunidades, elas carecem de algo fundamental para o acesso à municipalidade, à democracia, aos agentes, né, que podem melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Elas carecem de informação. Tá? A maioria das comunidades de Barcelos são atendidas ainda hoje com geradores de luz, com motores de energia, que são uma tecnologia poluente, cara, de difícil manutenção, e que permite que o caboclo ali, imagine, uma comunidade com aproximadamente 30 casas, com uma escola que só pode funcionar de manhã e à tarde. Quando chega a noite, gente, essas pessoas têm acesso à televisão, a jornais informativos, por 3 ou 4 horas. Eles ligam o gerador às 6 da tarde e desligam às 10. Dá tempo bom de assistir a novela que está passando agora atualmente. Tá? E não há internet, por exemplo. Nós temos agora existe, professora, um programa do governo federal, ainda da gestão da ex-presidente Dilma, que depois foi turbinada no governo do Bolsonaro, através dos militares, que é a Amazônia Conectada. O cabo da internet sai daqui do CMA na Ponta Negra e chega até São Gabriel da Cachoeira por baixo d'água. E na medida que passa pelas cidades, eles fazem uma conexão, lá em Barcelos chegou o bendito Amazônia Conectada. Só que o Rio Seca, por exemplo, nós temos agora esse meio de estiagem, passa um rabeta com o caboclo lá que vai pescar, a hélice pega no cabo, são 5 dias para retomar o sistema.
Depois tem uma queda de sinal aqui em Manaus, mais 5 dias para tentar ajeitar. Ou seja, isso aqui é para mostrar para vocês o quanto é difícil, em função das adversidades logísticas mesmo, de você governar o município, como Barcelos, Santa Isabel, São Gabriel, que são aqui a calha do Rio Negro, em função das dimensões continentais que essas cidades têm, que dificultam bastante o acesso, né, do poder público até elas. Barcelos hoje está passando por um processo de um programa de energia solar. A prefeitura está gastando aproximadamente 6 milhões de reais para que cada caboclo na sua casa tenha um kit de energia solar. Esse kit vai permitir que o caboclo tenha 5 bicos de luz, 3 tomadas, e ter autonomia para que você tenha uma geladeira ou um freezer. E esse freezer não pode ser dos antigos, porque se você colocar o freezer antigo para funcionar, você tem que desligar o resto do sistema todinho, para poder ter água gelada ao longo do dia. Né? E nós estamos falando de 2023. Muitas dessas pessoas, gente, vivem desde criança da pesca, da agricultura, muito envolvidas no seu modo de ser, no seu modo de vida, e com isso eles acabam gerando um déficit, né, no que diz respeito a essas tratativas de política, de eleição, de propostas. Eu escutei muitos políticos tradicionais no meu município que a política em Barcelos se resolveu da seguinte forma: nós temos ali em torno de 30% de eleitores no interior, nas comunidades, e 70% na sede do município. Olha, vai chegar os irmãos caboclos do interior, o mais importante para eles é não faltar o combustível para deslocar a ida e a volta e o ranchinho para ele se manter aqui na sede. Se der mais um ranchinho para ele voltar para manter o sustento da família, para retornar para as suas comunidades. Ou seja, olhem a base, né, desse construto, dessa relação entre poder público e eleitor e cidadão. Muitas vezes esse interiorano, esse ribeirinho, por falta de informação, né, e não é por desinteresse dele, é porque ele não tem mesmo o acesso. Né? Essa falta essa deficiência na comunicação entre o poder público, entre a sociedade organizada e essa população ribeirinha, acaba traduzindo a realidade que nós vivemos hoje. Né? Um eleitorado, uma faixa do eleitorado desinformada, né? Que, em tese, vende seu voto por muito pouco, porque, para ele, o desinteresse, né, a distância, tudo isso se constrói em torno de uma relação que já nasceu dessa forma, viciada, né, habitualizada dentro desse contexto. Como é que nós podemos transformar isso? Né? Levando condições para que as pessoas tenham acesso à informação, a uma educação melhor e manter essa estrutura. Vocês estão vendo, nós estamos aqui no evento, estamos aqui em Manaus, né? Nós tivemos dificuldades, professor, operacionais. Isso é totalmente compreensível. Nós não conseguimos ouvir direito o professor aqui na palestra dele. Né? Depois de um certo tempo foi melhorando, teve o eco, aí daqui a pouco desapareceu o som, aí depois, no finalzinho da palestra, já melhorou o som ali, e nós estamos falando de uma cidade na capital. Imaginem você manter uma estrutura dessas, com a internet falhando, com a energia solar que está precária, numa comunidade do interior. Né? Então, colocando aqui a observação do nosso amigo, né, do sétimo período, quando você fala de punição
né? Será que isso contribui para que haja esse distanciamento? É isso? Esse não comparecimento? Né? Eu colocaria que as dificuldades que nós temos hoje de acesso, né, ao exercício minimamente digno de cidadania, que é você escolher o seu representante, seu vereador, seu prefeito, seu governador, seu presidente, seus deputados, senadores, perpassa, primeiro, por dificuldades muito mais básicas. Barcelos tem, tradicionalmente, 35%, 30% de abstenção. Né? E aí se soma a dificuldade logística. Né? Um cara desse vai gastar R$500 de combustível, vai gastar mais 300 de alimentação. Chegando em Barcelos, ele vai gastar mais o que ele não tem. Aí vai vender a sua farinha, vai vender a sua banana, no município que não tem tradição agrícola. Então, as dificuldades de acesso, elas perpassam primeiro por problemas bem mais básicos. Né? O governo do Estado, nessas comunidades, tem o ensino mediado lá, que é o ensino médio pela tecnologia lá, IPTV pela televisão. Muitas vezes a comunidade não tem aula por falta de combustível. Não vai ter aula, porque não tem combustível. Né? O braço do Estado não consegue chegar eficientemente até a ponta para dar àquela comunidade o básico, que é acesso à educação. Tá? Então, eu acredito, professora, que o contexto é esse. Tá? Das dificuldades que são enfrentadas, da municipalidade que é de difícil alcance, justamente por força de um município dentre os entes federativos. Nós temos a União, que é o país, as unidades federativas, que são os estados, e os municípios, que ficam com menos de 20% de tudo que se arrecada nesse país. E quando o problema vem à tona, né, quando o caboclo está doente, quando o caboclo não se alfabetiza, quando o caboclo passa fome, ele bate na casa de quem? Não é do governador, não é do presidente, é do prefeito. Né? Ou seja, nós temos as medidas mais urgentes a serem adotadas e nós temos a menor fatia dos recursos para responder a esses problemas. Podemos agora abrir para mais um bloco de perguntas, aqui no chat também, se nós tivermos. Aqui no chat. Ai, gente, agora obrigada pela sua fala, né, por explicar para a gente um pouco sobre a realidade de Barcelos, que eu desconheço, eu conheço mais da realidade de Santa Isabel. E eu acho que tem dois pontos assim, que me chamaram bastante atenção, que eu acho que a gente tem que ter até certo cuidado em tratar. Você falou sobre a questão das mulheres no nome, que não conseguem registrar o nome do filho, que não sabem quem é o marido, né? Acho que nessas situações, assim... Não, ela não sabe relatar. Ela não sabe relatar em língua, né? Ela sabe quem é. Sim, mas isso também eu acho que tem a ver, assim, sobre a gente pensar em estratégias de ter essa sensibilidade cultural, né? Assim, porque a gente não tem, sei lá, tradutores de língua Yanomami. O público Yanomami é muito grande em Barcelos, em Santa Isabel. Em São Gabriel, acho que um pouco menos em São Gabriel, acho que em Santa Isabel e Barcelos é mais, no Amazonas, né? Yanomami? Yanomami. É porque em São Gabriel são 23 etnias. São outras etnias. Então, em porcentagem, assim, comparado com Santa Isabel e Barcelos, seria um pouco mais difícil, na verdade, a gente pensar em tradutores para 23 línguas. Mas pensando na realidade de Santa Isabel, tem essa questão da gente pensar em políticas mais sensíveis para a inserção dessa população específica, né? E outra questão diz respeito à não informação que você falou, né? Aí eu tenho trabalhado com as associações políticas dos Yanomami em Santa Isabel do Rio Negro, que é a Associação Curicão.
E eles têm feito muitos cursos de formação política para as lideranças, para os professores, para os agentes de saúde indígenas, que são Yanomami, todos eles são Yanomami, todos falam português, todos têm acesso a essa burocracia, a esse espírito de Estado, né, que a gente pode chamar de ciência política, ou nas ciências sociais. E aí eu fico pensando assim, por que não articular prefeituras? Não é uma crítica ao seu governo, é uma crítica, de modo geral, assim, a política do Amazonas. Por que não articular municípios e o Estado, de modo geral, com essas associações? Né? É um caminho, eu vejo como um caminho, porque eles já trazem dados sobre a população deles. Eles trazem, os Chapones, Yanomami, cada um deles, lá em Santa Isabel, são, até o último censo, eram 19. Mas eles ficam se fragmentando e criando novas comunidades, né? Você deve saber disso. E realmente é uma população grande, é difícil, mas as associações têm dados sobre isso. Elas conhecem essas pessoas, elas têm conhecimento do território, da situação da saúde, da situação de cada chapão, sabe? Então, eu acho isso bem interessante. E como isso seria rico para os prefeitos, para os governadores, para eles pensarem as políticas, sabe? Ter esse diálogo com a associação. Acredito que em Barcelos ainda tem muito forte a questão da extração da piaçaba, né? Não sei se tem associações de extrativistas, coisas desse tipo, porque são populações que se identificam como caboclas, né? Que são descendentes indígenas, mas que muitos não se identificam como indígenas, que ainda trabalham nessa questão da extração da piaçaba, e tem também toda a questão do regatão, então, uma situação muito delicada, né, também. Mas eu vejo que se associassem com... Se associar não, né? Ter esse diálogo com as associações indígenas, ribeirinhas, ativistas, enfim, é um caminho muito, muito interessante da gente pensar, né? O que me foi relatado em Santa Isabel, não se respeita bastante, mas que é uma situação para a gente pensar, as lideranças da associação dizem que o prefeito não queria recebê-los, não queria ter esse diálogo. Prefeito, isso em 2022, ainda mais e ele era convocado para as assembleias da associação, ele era convocado para tudo que eles organizavam, inclusive na cidade de Santa Isabel, e o prefeito não aparecia. E quando eles marcavam reunião, ele nunca podia, sempre estava ocupado, sempre... Era uma estratégia de não diálogo mesmo, sabe? Era uma posição política que ele estava assumindo de não dialogar com os Yanomami. E os Yanomami estavam muito preocupados porque eles queriam dialogar com o poder público do município para conseguir pensar essas políticas públicas, essas estratégias. Então, por isso que eu acho assim, que quando a gente fala assim, que essa população ou não tem informação ou ela está muito isolada, pode ser, mas essa população ela vem até os núcleos, até os polos, e ela quer conversar, ela quer dialogar, ela quer pensar estratégias, ela quer pensar politicamente também. E os Yanomami têm uma forma muito particular de pensar política, inclusive muito diferente. Provavelmente eles não pensam política em Barcelos como eles pensam em Santa Isabel. Isso a gente teria que pesquisar também nessa série. Posso colocar? Vamos ter Daniela. Para responder em bloco. Daniela. Assim como foi dito que um dos maiores enigmas da ciência política é explicar como é que as mulheres, que são a maioria absoluta das eleitoras, né, não escolhem as mulheres como sujeitos políticos, eu acho que vai ser a relação entre as políticas identitárias e as políticas de Estado. Esse é um dos maiores desafios, né, do país. Eu vejo hoje nessa reconfiguração de cenário do governo Lula, os pretos, os índios, as mulheres, os LGBTI+, enfim, as políticas identitárias que são concorrentes hoje entre si e as políticas públicas perderam o que o Fabiano colocou ontem. Qual é o núcleo agregador da cultura política brasileira, retirando a cultura industrial, retirando o trabalho e retirando o emprego? É um desafio político. Foi colocado como um problema político. Por certo, é o sociocultural, não é o elemento econômico. Por certo, é o elemento sociocultural. Uma vez que nem a questão do desemprego, nem a questão da reestruturação produtiva, nem a questão, por exemplo, das novas lógicas econômicas, justifica o cenário que nós estávamos examinando ontem. Né? Eu
eu acho que esse é um problema, Edson. É quase como que se todos os grupos socialmente auto-identificados, étnicos ou indígenas, ou grupos originários mesmo, é como se quase todos eles reivindicassem para si um sistema político próprio, um sistema educacional próprio, um sistema de relacionamento interétnico próprio e um sistema de autossignificação. Obviamente que isso existindo, com todos os direitos permitidos, vou colocar como cenário a China, entre aspas, como é que seria a nova relação com o Estado? Sinceramente, eu não sei. O Estado, quando eu falo Estado, eu falo do município ao governo federal. Então, eu acho que esse é um problema, um desafio político. Nem acho, por exemplo, que a gente conhecendo melhor já é um bom caminho, o caminho que o Nonato está fazendo. Qual é o voto indígena? Por que o voto indígena tem essa expressão? Se ele analisar dentro do sistema brasileiro, ele vai ter um resultado. Se ele analisar, abstraindo o sistema brasileiro e colocar o sistema sociocultural na variável étnica, nós vamos ter outro resultado. E, sinceramente, eu não sei se isso é revelador do voto indígena. Ou se é revelador do voto indígena, do indígena que nós pensamos que conhecemos. E é isso aí, não conhecemos. Por que eu estou dizendo isso, Edson? Eu estou ministrando aula no grupo de mestrando de São Gabriel da Cachoeira. Tem representação de 23 etnias. Desses grupos de 38 mestrandos, nós temos 4 Yanomamis. Eles são extremamente atentos às aulas, eles acompanham todas as leituras teóricas, eles dizem que entendem as formulações, os exercícios, os desafios intelectuais que a gente põe, né? Mas na hora de fazer a transposição, ou de estabelecerem a transposição entre esses materiais, conteúdos, intervenções, lógicas, etc. e tal, e a realidade deles mesmo, eles já fazem dando um passo além. Digamos assim, é como se eles pulassem a etapa do conceito e da argumentação lógica e projetassem uma aplicação no futuro. Eu não posso te dizer que isso seja um resultado para todos. Eu conheço especialmente os meus 4 orientandos Yanomamis que fazem isso. Os tucanos não fazem isso. Os tarianos não fazem isso. Os dessanos não fazem isso. Eles têm uma outra maneira de se localizar no desenvolvimento da formação avançada dos pesquisadores, né? Porque são mestrandos. E assim como desse pequeno mundo, né, que a gente participa, eu vejo a relação com o mundo jurídico. O projeto das promotoras práticas, que apareceu lá pelo Alto Negro, apareceu uma promotora que deu um curso de promotoras práticas de várias etnias e desenvolveu um trabalho muito interessante sobre a violência doméstica. O resultado do trabalho foi o oposto das militantes aqui. Por que vai prender o marido que bateu? Não adianta prender, porque ele vai bater de novo. Então, qual é a solução que pode ser dada em relação a essa articulação entre o direito constitucional universal, para essa variável não vale nada, e um direito que é proveniente das próprias relações étnicas, dos grupos originários ou as relações interétnicas. Também é uma coisa que vai ser desenvolvida. Eu fico pensando se esse sistema de organização da municipalidade pudesse ser pulverizado em cada chapono, né, em cada aldeia, chapono é como eles chamam, como poderia ser, né? Acho muito difícil, muito complexo, né? Quase impossível. Nesse quadro do Estado brasileiro.
Vocês estão ouvindo aí a professora Marlene Corrêa, e ela terminou a sua fala colocando a palavra-chave, né? De nós tentarmos aí esmiuçar, atendendo a cada peculiaridade de cada tribo, se nós pudéssemos, né, dar a devida ferramenta, a estratégia mais adequada para levar dignidade, cidadania, né, atendendo às peculiaridades de cada público, de cada etnia, que eu queria falar um pouco, né? Ela citou Dessanas, Tarianos, Barés, Yanomamis. Eu achei legal porque é a segunda vez que a Daniela, ela vem aqui, ela não pergunta, ela propõe, né? Ela sugere, ela acende o fogo lá e deixa a gente abanando. Você falou da Piaçaba. A Piaçaba de Barcelos, ela é uma atividade secular, né? E uma atividade que foi golpeada, há uns anos atrás, por uma denúncia de trabalho escravo. Houve a CPI do trabalho escravo e o setor da Piaçaba serviu de vitrine para o Brasil inteiro e foi estigmatizada como uma atividade em que o trabalhador piaçabeiro, né, o cara que corta a piaçaba, ele era efetivamente escravizado naquela relação de trabalho. Tem uma piada que rola em Barcelos, que o cara que vendia o leite em pó a R$40, uma garrafa de cachaça a R$30, um quilo de arroz e feijão a R$25, o cara trabalhava para pagar a conta que ele deixava lá no patelão, lá no comerciante, que é o patrão dele que compra a piaçaba dele. Então, essa piada era a seguinte: hoje são 8 de novembro de 2023. Ele colocava a data do início da compra, né, do piaçabeiro, e aqui ele colocava, né, uma garrafa de cachaça, 1 quilo de feijão, uma lata de leite. Ele colocava embaixo da data, que é 2023. Então, 2023 já servia do quê? De parâmetro para cobrança, né? Então, 2023, mais uma garrafa de cachaça, que é 50, já aumentava a conta para 2.083. E no final da conta, o cara tinha que trabalhar o ano inteiro para pagar a dívida contraída em um mês. Aí, então, a deputada federal, ou senadora à época, não sei, a nossa amiga Vanessa Graziotin, esteve em Barcelos, liderando os trabalhos da CPI, um trabalho de nível federal. E o relatório final dessa CPI constatou que Barcelos vivia sob o setor da piaçaba, trabalho escravo. E o setor ficou inviabilizado, marginalizado durante mais de 10, 15, 20 anos. Né? E eu dei razão aos trabalhos da CPI, porque efetivamente havia essa relação espúria de trabalho escravo ali. Hoje, o governo do Estado liberou uma subvenção, né? O piaçabeiro já entra negociando, ele ganha alguma coisa aí, não sei se são centavos ou alguns reais, na venda do quilo da piaçaba. Isso, de uma certa forma, gerou um impacto positivo, porque com isso, aquele selo da CPI foi sendo esvaziado, né? Foi sendo rasgado. Eu estou colocando isso para vocês terem uma ideia da dificuldade que é, tratando de marcos regulatórios, de legislação, né? De logística, de você manter um setor desse que tem tudo para levar para Barcelos, um polo, como colocou a professora, de desenvolvimento sustentável para gerar recurso e renda em favor do município, mas que, para chegar ao tipo minimamente viável, precisa passar pelo crivo, né, das relações de trabalho, das condições de moradia, de alimentação, do mínimo, como foi colocado agora há pouco, né,
Os caras trabalham de forma nômade. Eles estão aqui hoje no Piaçabal, cortou tudo, aí para recuperar de novo aquela produção, né? Aquele ativo de produção, eles vão para outra beira de rio. E lá vão trabalhando nesse sentido. Aí o cara da CPI, quando chega lá, quer que se construa um barracão para o Piaçabeira. Olha, esse pessoal tem que dormir, tem que ter um local para dormir, tem que ter um local para fazer as necessidades